Uma boa sexta-feira para todos vocês. Estamos aqui de novo com Isaías. Um povo que estava em rebelião, que Deus usa até as nações inimigas, e as nações inimigas se levantam com orgulho. Deus protege os remanescentes. E agora hoje nós vamos falar sobre a separação, a profecia. Vai mostrar que Deus no final vai separar o joio do trigo. Que Deus vai separar a sua vinha, aqueles que são dele e aqueles que não são. E por isso que hoje nós vamos falar um pouco sobre as profecias apocalípticas. E se você ler Isaías, do capítulo 24 ao capítulo 27, você vai notar o teor apocalíptico. E aí fica claro, porque, por exemplo, se eu leio com vocês Isaías, no capítulo 24, eu posso te mostrar só um pedacinho para você ter noção, e eu vou colocar já. Olha o que ele faz aqui no versículo 24. Né? Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como o seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Poucos homens restarão. Planteia o vinho, enlanguece a vide e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tambores, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções de bebida forte e amarga para os que bebem. Desmolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Grita o povinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. E aí vem, por exemplo, agora vem a alegria dos justos, Deus separando. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Então, nesse texto do capítulo 24 ao capítulo 27, você vai ver a devastação da terra. A devastação da terra acontece pela contaminação, não da terra em si, mas do homem. A quebra das leis de Deus. E a criação em si não é condenada, porque ela basicamente é boa. Só que mostra que poucos homens restarão. Se você olhar aqui no versículo 6, olha, por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Poucos homens restarão. E quem que vai restar? Se você olhar no versículo 13, como a gente já leu, porque será na terra, no meio desses povos, como varejar da oliveira e como rebuscar quando está abalada a víndema. Então, se você olhar aqui, no capítulo 24, 13, isso. Somente um remanescente. Somente um remanescente. Porque será na terra, no meio destes povos, como velejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a víndima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Somente o remanescente. E se eu olhar comigo no Salmo 102, no versículo 26, Salmo 102, no versículo 26, ele diz assim: eles perecerão, mas tu permaneces.
Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados, mas tu permaneces. Então, somente o remanescente permanece. E ainda em Hebreus 1, versículo 11 a 12, Hebreus 1, versículo 11 a 12, ele fala assim: eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, na realidade, o que nós vemos aqui, um remanescente. Quando a gente for em Isaías 24, versículo 13, ele usa uma linguajar que eu quero ressaltar com vocês. Isaías 24, versículo 13, ele usa um tipo de linguagem. Porque será na terra, no meio desses povos, como varejar da oliveira e como rebuscar quando está acabada a vindima. Então, olha, presta atenção nisso. Esse também é um termo que Apocalipse usa. Apocalipse 14, versículo 17 ao 20. Apocalipse 14, versículo 17 ao 20. Ele diz assim: a vindima, viu? É a mesma coisa. Então saiu o santuário que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira. Ajunta o quê? Os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então é um tempo determinado onde as uvas vão estar amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira, da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Bom, o que nós vemos aqui? Nós lemos Isaías 24, versículo 13 e Apocalipse 14. Esse Isaías 24 descreve o juízo de Deus sobre toda a terra, mostrando a desolação e a ira vindoura. O contexto de Isaías 24, versículo 13, deixa eu botar para vocês. Isaías 24, 13, que a gente leu, eu quero dar o contexto para vocês, porque é importante, principalmente quando ele fala, quando está acabada a vindima. Na realidade, o contexto é o juízo de Deus sobre toda a terra. Mostra aqui a desolação e a ira vindoura. O versículo 13 fala da colheita final, que simboliza o fim dos tempos, quando o juízo de Deus será executado. A imagem que temos aqui das uvas que restam depois da vindima sugere um momento em que a colheita acabou e restam apenas os remanescentes, que é uma figura do juízo de Deus e da separação dos justos e dos ímpios. Se você for comigo em Apocalipse, no capítulo 14, que nós lemos, Apocalipse 14, no versículo, nós lemos aqui 17 a 20, então se você olhar esses versículos, o contexto vai descrever justamente a mesma coisa de Isaías. É o juízo final com a colheita da terra, onde os anjos usam foices para colher uvas maduras, simbolizando os ímpios. O lagar da ira de Deus é uma metáfora vivida para o juízo que será derramado sobre os ímpios. O sangue que sai do lagar sugere aqui o tamanho, a magnitude e também a severidade desse juízo. E esses dois versículos que nós vemos, tanto em Isaías quanto em Apocalipse, usam a imagem agrícola, você notou. Especialmente a colheita da vindima, uvas, para representar o juízo de Deus. Em Isaías é como um abalo ou uma colheita final, enquanto em Apocalipse a colheita é completa das uvas maduras para o dia do juízo. Então as semelhanças destacam aqui o juízo de Deus que está por vir,
o juízo que separa os justos dos ímpios, que simbolizado aqui pela colheita. Esses versículos são frequentemente interpretados como apontado para os últimos tempos, quando a ira de Deus é derramada sobre sua totalidade. A imagem lagar em Apocalipse está intimamente ligada à vindima em Isaías, e ambos estão sinalizando o momento em que os ímpios vão enfrentar a ira de Deus. Agora a pergunta que fica para nós: quando é que vai acontecer isso? Quando que vai chegar esse fim? Nós sabemos biblicamente que esse fim é quando for pregado o evangelho em todos os confins da terra. A gente vê isso, por exemplo, em Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Olha o que o próprio Jesus disse: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Isaías vai confirmar isso. Todas as nações vão ser alcançadas com a salvação. E que os povos gentílicos vão participar da alegria dos justos. Vamos voltar para Isaías 24, versículo 14 a 16. Isaías 24, 14 a 16. E fala assim: eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, o nome de Deus, o nome do Senhor, Deus de Israel. Então, na realidade, é isso. Os povos, os justos, a alegria dos justos. E se você olhar no versículo 16, está bem claro aqui: mas eu digo, definho, ai de mim. Ó, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Então, se você olhar aqui, a redenção vai se estender aos povos da terra. E eu posso provar isso em Isaías 25, versículo 3. Então, um capítulo em Isaías, pouco além, 25, versículo 3 ao 6. Pelo que povos fortes se glorificarão, e a cidade das nações opressoras te temerá, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque nos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. E aqui vem: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos, um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com titanos, vinhos velhos, bem calificados. Então, deixa eu ver aqui, o versículo 7, destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Então Deus vai se manifestar aos povos quando esses se convertem. Aqui no versículo 7 diz: destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. O véu é por causa dos seus pecados. Para ver o Senhor na liberdade do Espírito é necessário que se convertam dos seus pecados. E aí, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 18, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12 ao 18, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será retirado. Então, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Oh, glória a Deus! Então, só podemos apressar a vinda do Senhor levando os pecadores ao arrependimento. É isso. Se você olhar 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 10 ao 12, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele fala assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e elementos abrasadores se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Bom, vamos lá para o texto, né? O que nós temos que entender com isso? Primeiro, que toda a terra será abalada. Isso aí não tem jeito. Toda a terra será abalada. Primeiro, em Isaías 24, versículo 19 e 20. Isaías 24, voltando ao nosso texto, versículo 19 e 20. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Então, a gente tem que começar a interpretar esse texto de forma correta e eu já vou te ajudar nisso. Mas ainda quero para Ageu, no capítulo 2, no versículo 6. Então, vamos aqui para Ageu, no capítulo 2, no versículo 6. Ageu 2, 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, encherei de glória esta casa. Mas preste atenção que ele disse: todas as nações serão abaladas, e não a terra em si, mas são as nações. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 24, Hebreus, no capítulo 12, no versículo 24 ao 29. E a Jesus, o mediador da nova aliança, no sangue e a sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então, a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o que vai ser abalado e o que não vai ser abalado? O que vai ficar e o que não vai ficar? Bom, a gente já viu por esse texto mesmo que todas as coisas que podem se abalar, né? Porque ele diz, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas para as coisas que não são abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então ele faz uma distinção em coisas que podem ser abaladas e coisas que nunca vão se abalar.
E o que não vai se abalar, meus irmãos? Eu preciso te falar uma coisa importante. Olha os remanescentes aparecendo da nossa época. A igreja não vai ser abalada, não vai. Por quê? Se você olhar de novo em Ageu, a gente volta para Ageu no capítulo 2, no versículo 6, olha aqui, Ageu 2, 6, ele fala assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Que casa? Então, na realidade, tanto Jerusalém como o santuário são figuras da igreja. As Escrituras nos apresentam a igreja como a habitação do Espírito Santo, no capítulo 2 de Efésios, versículo 22. Então, Efésios, no capítulo 2, no versículo 22, ele fala assim, ó, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Qual é a casa que vai ficar de pé, meus irmãos? A casa que vai ficar de pé é a casa de Deus. Então, a Bíblia começa a mostrar que é na casa de Deus. Agora, o que é a casa de Deus, meus irmãos? Claro que não é a parede daquele prédio onde você frequenta. A casa de Deus somos todos nós, aqueles que nos converteram, aqueles que se converteram. A Bíblia refere a cada crente individualmente como santuário de Deus, porque o Senhor habita nele, na pessoa do Espírito Santo. Mas ainda tem um sentido especial. O Senhor não está habitando, mas ele está presente no meio do seu povo, que é a igreja. Então nós temos que entender isso, que não existe lugar especial mais sagrado do que os demais, onde Deus habita. Não existe. O que nós temos que ver aqui, que ele não está presente em lugares sagrados, seja na Terra Santa ou fora dela. Deus habita de forma real no meio do seu povo, que é a igreja, que é o seu santuário espiritual. E através dela se manifesta a este mundo. Eu quero ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16. E ele fala assim: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E se você olhar em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, ele fala assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito, por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. É isso aí. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, nós somos casa espiritual. Mas quando você lê comigo em Isaías, no capítulo 26, no versículo 1, Isaías 26, versículo 1, eu posso abrir aqui para você? Isaías 26, versículo 1, olha o que ele fala. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Então nós temos a cidade de Deus, uma cidade forte, uma cidade que não vai se abalar. E você pode ir lá
comparar com Hebreus no capítulo 10, versículo 11, desculpa, Hebreus 11, versículo 10, Hebreus 11, versículo 10, e ele diz, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E no versículo 16, um pouquinho mais para frente, aqui, peraí, deixa eu olhar. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial, por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado seu Deus. Então, aspiravam uma pátria, a cidade de Deus. No capítulo 12, aqui também, um pouco mais para frente, Hebreus 12, no versículo 22, ele fala assim, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, presta atenção. Importante isso, hein? No capítulo 13, no versículo 14, então Hebreus, no capítulo 13, no versículo 14, ele fala assim, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então nós buscamos uma cidade que há de vir, e ali Deus habita no meio dela. Essa cidade não vai ser abalada. Apocalipse 3, versículo 12, Apocalipse 3, versículo 12, que diz assim, ao vencedor, falo em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus. Então, essa é a cidade. E isso é impossível de ser abalado. No capítulo 21, versículo 2, Apocalipse 21, versículo 2, Apocalipse 21, versículo 2, vi também a cidade santa, aqui já concretizado todas as coisas. A nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E ainda no mesmo capítulo, no versículo 10 ao 14, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor e semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aleluia! E ainda aqui é essa cidade. A cidade, então, que vem, a santa cidade de Jerusalém, que desce dos céus. Essa não vai ser abalada. O resto tudo vai ser vindimado. Vai ser pisado no lagar. Então nós temos que entender isso. É essa a profecia. Todas as nações vão passar pela mesma coisa. Agora, a gente viu aqui em 1 Pedro, falando sobre destruição, né, sobre poderes dos céus, etc, etc. Eu quero falar um pouco sobre isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 24 ao 25, então 1 Coríntios, capítulo 15, no capítulo 24, versículo 24, ele fala, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque, então, versículo 25 agora, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Então, esses acontecimentos escatológicos, antes da vinda de Cristo, terminam com aqueles prodígios no céu. No seu sermão profético, Jesus também coloca esses sinais nos dias antes da sua vinda sobre as nuvens, quando voltar para reunir os seus escolhidos. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 29, Mateus 24, versículo... deixa eu ver o versículo de novo aqui. 24, 29, ele fala assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é uma linguagem apocalíptica. Você não pode levar isso aqui ao pé da letra. Você tem que entender o que está sendo dito. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E ainda lemos em Marcos 13, versículo 24 ao 27, Marcos, o outro evangelho, capítulo 13, versículo 24 ao 27. Olha o que fala aqui. Mas naqueles dias após referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então vai ser uma coisa muito mega e muito grande. Lucas, no capítulo 21, versículo 25. Então não vai deixar nenhuma sombra de dúvida, meus irmãos. Ninguém vai ser pego de surpresa. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Aqui está falando de povos. Haverá homens que desmaiarão e de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder de grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aqui tem já dois contrastes, né? Alguns vão desmaiar, aqui homens desmaiarão de terror, e outros se exultarão. Aí deixa aí a dica para você. Agora, levando em conta que descreve esses prodígios, você não pode interpretar isso de forma literal. Como é que você vai interpretar isso? Como é que nós vamos continuar sorrindo e exultar se essas coisas todas nos pegarem de surpresa? Mas, se você olhar Apocalipse 6, versículo 13, Apocalipse 6, versículo 13, ele fala assim, ó, veja só, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalado por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E se você olhar no capítulo de Isaías 24, versículo 13, Isaías 24, versículo 13, olha o que ele fala aqui. Ele fala assim, veja só. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como rebuscar, quando está acabada a vindima. Ainda em Isaías 24, versículo 21 e 23, então vamos aqui para o versículo 21 ao 23, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra, encarcerados no cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Ora, o que nós temos que entender aqui é uma coisa clara, que se uma estrela cair na terra, não sobra nada.
nem mesmo fumaça, nem cinza, acaba tudo. Agora, se as estrelas do céu caíssem na terra como figueiras, nesse caso, os reis da terra e os grandes não teriam necessidade de se esconder nas cavernas, conforme está em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 15. Apocalipse 6, versículo 15, que diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo do livro se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Porque jamais iam sobreviver, mesmo uma dessas estrelas chegasse perto da terra. Agora, o que eu preciso para entender isso, então? Para ter um entendimento correto desse acontecimento, foi dado por Jesus quando ele disse: haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que vão sobrevir ao mundo. Nós lemos isso em Lucas 21, versículo 26. Pois os poderes do céu serão abalados. O que vai ser abalado? Então vamos para Lucas, no capítulo 21, 26. É isso que tem que ser interpretado. É isso. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Serão abalados. E a gente vai ver isso em Apocalipse no capítulo 8, no versículo 10. Apocalipse no capítulo 8, no versículo 10, ele fala assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E aí vamos continuar. O nome dessa estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Porque se tornaram amargosas. Então, na realidade, é isso. Ainda, para entender, em Apocalipse 9, versículo 1, Apocalipse 9, então um pouquinho mais para adiante, 9, versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. É isso. Então, o apóstolo Paulo ensina que esse fim viria somente depois de ser destruído todo o principado, toda a potestade e todo o poder. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, de novo, vamos lá, vamos abrir para a gente poder guardar isso na mente. Capítulo 15, no versículo 24, então a gente tem que entender que trata-se de poder. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, os prodígios nos céus descrevem a derrota e a queda dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, quando fala sobre a estrela caindo, no primeiro capítulo de Apocalipse, as estrelas representam anjos e, portanto, pode também ser demônios. Em Apocalipse 1, versículo 20, a gente tem que entender essa linguagem. Apocalipse 1, versículo 20. Ele fala, no último versículo, que ele fala assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, na realidade, podem também ser demônios. Afinal, Satanás também é chamado uma estrela em Isaías, no capítulo 14, no versículo 12. Isaías 14, no versículo 12, quando ele é chamado de estrela. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações.
Então, antes de Jesus voltar, essas forças espirituais do mal, que são simbolizados pelos luzeiros do firmamento, serão derrotados e postos debaixo dos pés de Deus. São esses os poderes das trevas que vêm com muita força, a força do anticristo e dos seus aliados. E derrotados, eles vão cair como figos da figueira. Esse a gente já leu em 1 Coríntios 15, e agora quero ler com vocês em Apocalipse 6, 12 a 14 de novo, só para que vocês possam firmar na mente. Ele diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalado por vento forte, deixa cair os seus figos verdes e não maduros. E ainda continuando, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E aí vem o versículo 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então, na realidade, eles vão desejar a morte, mas eles não vão conseguir encontrar, até serem julgados por Deus. Então, quando a Bíblia fala dos poderes do céu serão abalados, voltando aqui para o capítulo 24 de Isaías, Isaías 24, no versículo, deixa eu só ver aqui, 21 ao 23, ele fala: naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém perante os seus anciãos haverá glória. Então nós já lemos isso e estou explicando o texto para vocês. Agora, depois que chegará o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, se você voltar comigo em Apocalipse, no capítulo 6, nós lemos até o versículo 14, então Apocalipse 6, a gente leu até o versículo 14, mas se a gente pular um versículo e for para o versículo 16, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster? Então a terra, ela vai ser abalada para remover as coisas passageiras. Então nós já entendemos que são os reinos, os poderosos, aqueles que foram contra o Senhor, e todas as regiões celestiais, aqueles demônios, aquelas potestades e poderes. Então, a terra será abalada para remover as coisas passageiras, para que permaneça aquilo que é de natureza permanente. Então, vamos voltar de novo para que vocês possam relembrar Ageu no capítulo 2, no versículo 6. É fácil, hein? Para guardar agora. 2, 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: andai uma vez, dentro de pouco farei abalar o céu, a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a primeira. Tem gente que está usando isso para outras coisas. Que a muralha de ministério vai cair. Eu quero só dizer que a glória da casa do Senhor será maior do que a dos homens, daqueles que nós enchemos de pecado e nós dividimos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qualquer associação a outro tipo de interpretação pode ignorar, pode esquecer, viu? Porque tem gente se aproveitando desse versículo. Mas para terminar, 2 versículos, Isaías 24, de novo,
19 e 20. Eu quero ler com vocês Isaías 24, para gravar, meus irmãos, 19 a 20. E ele fala assim: a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como redes de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Então, quando fala da terra, está falando dos poderosos. Hebreus, para terminar, no capítulo 12, versículo 25. Ah, meus irmãos, tinha tanta coisa para falar com vocês, porque ficou incompleto, mas semana que vem eu completo para vocês, tá? Hebreus 12, 25, tende cuidado, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia, sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas faria abalar, não só a terra, mas também o céu. Só para terminar aqui, ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permanecem. Por isso, recebendo nós o reino inabalável. Por isso que nós recebemos o quê? O reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus e de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mas veja que o nosso reino é inabalável, por isso está se falando de reinos. Está se falando de reinos. Amada igreja, semana que vem eu quero terminar falando sobre a redenção da terra. E aí é lógico, meus irmãos, que nós vamos entender de novo o que a Bíblia quer dizer com a redenção e depois com a destruição dos rudimentos. Então, não perca não. Você não pode perder a próxima aula. A próxima aula é muito importante para a nossa igreja, muito importante para que você possa aprender, meus irmãos. Então, quando falar nos rudimentos, quando falar que a terra vai se abalar, o céu vai se abalar, quem vai ser abalado são todos os reinos, todas as potestades, todos aqueles que não creram e não serviram o Senhor. Nós somos a igreja e nós vamos permanecer no reino inabalável. Amém? Amém ou não? Muito obrigado você que ficou comigo até agora. Se você não tem certeza da salvação, entre em contato comigo. Entre em contato com a Igreja Logos dos Brás Cubas e eu vou orar com você para que você entre nesse reino. Será que eu tenho uma música legal para colocar aqui hoje? Meus irmãos, lembrando vocês que semana que vem tem mais. Meus irmãos, não percam Ezequiel. Agora está falando de todas as tribos de Judá, falando da tribo de Judá. Meus irmãos, foi tão profunda a mensagem que estava eu aqui no sofá de casa, dando glória a Deus e chorando em lágrimas, meus irmãos. Estava realmente muito emocionado. Não deixe de escutar a última semana, não. Agora, vem muita coisa legal por aí. Ezequiel terminando, 48. Meus irmãos, vamos dar uma festa quando Ezequiel terminar, hein? Ah, eu quero colocar uma musiquinha aqui que vai nos remeter ao meu passado de Minas Gerais. A nossa igreja e as igrejinhas que estão por aí. Você faz parte de uma igrejinha? Escuta essa aqui então, ó. Igrejinha pequena. Olha que lindo! Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. Oh! E quando chego, olho pro Essas são as coisas inabaláveis! Uhul! Olhando para a igreja que está calada, vejo em seus olhos um olhar sofredor. Para quem não sabe, a igreja pequena, Bia e Brenda e Messias Oliveira. Igreja pequena. Ai, que saudade! Luz pra clarear. Oh, Jesus inabalável! Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração.
igreja pequena, onde Deus falava. Meus irmãos, muito obrigado por terem ficado comigo até agora. Bom final de semana. Bom domingo de manhã. E domingo à noite estarei com vocês ali naquela igreja maravilhosa. Tchau. Que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Eu sinto que esta igreja é como a de outrora. As crianças cantam e também dão glória, e a mocidade é firme na fé. E quando esta igreja clama, o Senhor responde, descendo sua glória e o seu poder, fazendo milagre acontecer. E hoje o pastor dessa igreja se encontra feliz, vai ensinando o que a Bíblia diz, mantendo sua igreja firme e fiel. E toda a igreja em oração prossegue prudente, em consagração marcham para frente. A igreja que ora vai morar no céu. Igreja